E se eu disser para você que a Bíblia ensina que as nossas palavras literalmente se manifestam no mundo físico e se tornam a nossa realidade? Seja muito bem-vindo ao canal Campo Unificado. Meu nome é Eitan Bauerman e esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Você sabia que as palavras são tão poderosas que elas têm o poder de se materializar e se transformar na nossa realidade e que muitas vezes nós desperdiçamos esse poder falando coisas totalmente sem sentido? No vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar o poder das palavras para literalmente criar a realidade que nós desejamos. Está escrito em João no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós falamos aqui que a palavra que foi traduzida para o português como verbo, no original grego é logos, que quer dizer palavra. Falamos aqui também que a palavra nada mais é do que uma vibração que sai da nossa boca. As palavras são tão poderosas que quando nós falamos elas com a devida intenção, elas se tornam Deus em ação para manifestar aquilo que nós desejamos. É interessante observar que nas culturas antigas, como na tradição judaica, era dado muita importância ao poder da palavra. Você provavelmente já deve ter ouvido aquela expressão abracadabra, que aparece muito nos filmes e séries. Mas você sabia que a palavra abracadabra vem do aramaico, que é a língua que era falada na época de Jesus, e que ela quer dizer eu crio conforme eu falo. Isso nos dá uma noção da importância que a palavra tem e de como nós podemos literalmente criar as coisas através do poder das palavras que saem da nossa boca. É interessante notar que, corroborando com esse conhecimento que nós temos através da Bíblia, o pesquisador e psicólogo francês Émile Coué descobriu que através de certas afirmações é possível inserir informações na mente subconsciente que depois acabará se transformando na realidade exterior da pessoa. O curioso é que nós encontramos essa informação também no livro do profeta Joel, no capítulo 3, no verso 10, que na Bíblia em hebraico está no capítulo 4, no verso 10. O povo de Israel estava se preparando para entrar em guerra e Deus, através do profeta Joel, faz um chamado para o povo e pede que eles transformem as suas ferramentas agrícolas, como enxadas e foices, em espadas para poder guerrear. E o mais interessante ainda é que Deus não só pede para que o povo transforme as suas ferramentas agrícolas em espadas, mas também faz um chamado inusitado para uma transformação de nível mental. O texto se torna ainda mais interessante quando nós lemos em hebraico, porque está escrito assim, que o fraco diga eu sou um herói. Que o fraco diga eu sou um herói. Além de perceber o chamado de Deus para uma transformação mental para as pessoas que achavam que eram fracas, ou seja, transformar os seus pensamentos de fraqueza em pensamentos de força, pensamentos heróicos, nós percebemos também aqui um princípio muito importante, que é o princípio da identificação. Nós nos tornamos aquilo com o que nós nos identificamos. Por exemplo, se uma pessoa pensa, eu sou fraco, eu não tenho forças, isso acaba se tornando a realidade dela, porque interiormente essa pessoa se identificou com a fraqueza. Mas o que nós vemos aqui é um chamado para uma transformação mental. Aquele que pensava que era fraco deveria dizer o que Deus está ensinando nesse texto é que através das palavras nós podemos inserir informações na nossa mente subconsciente que acabarão se transformando na nossa realidade. Deus diz para que aqueles que se achavam fracos deveriam mudar a identificação mental com a fraqueza para a identificação mental com a força. E é aqui exatamente que está o segredo. Muitas vezes na nossa vida os resultados que nós temos são medíocres, porque o nosso discurso mental, ou seja, o nosso padrão mental está identificado, ou seja, está associado com a fraqueza, está associado com a pobreza, está associado com a escassez. Mas o que Deus diz aqui é que através das palavras é possível começar a transformar esse estado de escassez, de pobreza, de miséria ou de doença em um estado de felicidade, estado de abundância, estado de riqueza e um estado de saúde. E tudo isso através da mudança das palavras que nós falamos tanto para nós mesmos como também para as outras pessoas. Então, recapitulando aquilo que nós aprendemos, nós se tornamos aquilo com
o que nós se identificamos. Se eu se identifico, ou seja, se eu me associo internamente com a fraqueza, com a pobreza, com a miséria, com a escassez, com a doença, esses serão os resultados que se manifestarão na minha realidade. Se eu me identifico com a força, com a abundância, com a riqueza e com a saúde, automaticamente estes também serão os resultados que se manifestarão na minha vida. Como eu posso começar a transformar a minha vida? Eu entendo que muitas vezes a nossa mente está tão condicionada por maus hábitos que são realmente difíceis de quebrar. Mas nós aprendemos hoje através desse texto que pouco a pouco nós conseguimos alterar esses hábitos e transformar hábitos negativos em hábitos positivos. E tudo isso através do poder da palavra. A primeira coisa que nós precisamos fazer antes de usar o poder da palavra é acalmar a nossa mente. Imagine que você tem aqueles rádios de comunicação. Imagine que a sua volta está cheio de ruídos. É impossível se comunicar no rádio quando há uma imensidão de ruídos ao nosso redor. Da mesma forma, a nossa mente é o rádio pelo qual nós comunicamos tanto com Deus, como também é o ambiente no qual nós criamos a nossa realidade. Por isso, o primeiro passo para a transformação é acalmar a mente. E como é possível fazer isso? Através da respiração. Quando nós respiramos profundamente, fechando os nossos olhos e retemos a respiração por um pouco e depois expiramos, esse processo repetido várias vezes vai acalmando a nossa mente e proporcionando a limpeza da mente para que nós possamos então comunicar as palavras e as palavras terem forças de acessar a nossa mente subconsciente. O segundo passo é utilizar as afirmações para ir pouco a pouco alterando a nossa matéria mental. Como nós podemos fazer isso? O próprio Deus ensinou em Joel no capítulo 3, no verso 10, que o fraco diga, eu sou um herói. Interessante que aparece aqui a palavra eu sou, e essa palavra nós explicamos que tem a ver com o princípio da identificação. Por exemplo, se eu quero saúde, eu devo afirmar com toda a fé, com toda a convicção que eu sou a saúde, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a felicidade. Essas palavras pouco a pouco vão se associando à nossa matéria mental e vão se transformando na nossa realidade. Se por outro lado nós desejamos manifestar a riqueza, a prosperidade ou a abundância, nós podemos utilizar o princípio da identificação através dos textos bíblicos, como por exemplo, minha prata e meu é o ouro, porque eu e o Pai somos um. E através do poder da repetição, essas palavras pouco a pouco vão entrando em nossa matéria mental e se manifestando na nossa realidade exterior. Com persistência e com dedicação, acreditando no poder das palavras, com certeza a sua realidade será transformada. Se você gostou desse vídeo, eu peço por gentileza que você curta e compartilhe e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.